E aí, pessoal, aqui quem está falando é o professor Matheus, e esse aqui é um dos vídeos sobre essa série de oscilações que a gente vai lançar aqui no canal. Então, já aproveita e se inscreve no canal para você ficar a par desses vídeos, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês que estão fazendo Física 2, e em específico a galera da nossa turma exclusiva da UFRJ, tá bom? Então, se você tá afim de estudar com a gente, dá uma olhada na descrição, o linkzinho tá aí para vocês poderem tirar suas dúvidas com a gente, tá bom? Então, vamos começar aqui falando sobre esse sistema, que é o pêndulo simples, né? E aí a maneira mais simples de a gente pensar num pêndulo simples é a gente pensar num objeto, né? Uma bolinha de massa m, e aí está preso num ponto aqui, preso ao teto, por exemplo, num ponto que eu vou chamar de O, preso por um fio de comprimento L. O que eu vou fazer? Vou pegar esse sistema e vou elevá-lo, né, até uma altura, até um ângulo, desculpa, θ em relação a esse eixo vertical aqui. E a situação fica dessa maneira. Aí, a partir dessa posição aqui, eu vou abandonar esse sistema e o que vai acontecer? Ele vai descer, vai passar por esse ponto aqui, vai chegar até um ponto mais alto, e aí pela conservação da energia tem que ser um ponto com um ângulo θ aqui, e aí vai ficar nesse vai e vem aí, como não tem forças dissipativas, ele fica nesse vai e vem eternamente. Está aqui a situação dele vindo daqui até aqui, mas aqui ele não para aqui, ele fica indo e voltando eternamente até alguém a parar ou botar o ar para fazer essa resistência, ou qualquer outro agente que faça com que eu diminua essa velocidade até ele parar, tá bom? E aí, qual a descrição que a gente vai obter aqui? Se eu pegar por exemplo, posições x e y, né, adotando um eixo x aqui, o eixo y, fica um pouco complicado. E aí o que faz sentido a gente descrever esse movimento? Olha, o L aqui ele é constante, o comprimento do fio. A única coisa que varia aqui, que eu posso pensar, é esse ângulo. Né? Por exemplo, inicialmente ele tinha um ângulo aqui que eu vou chamar de um θ inicial, depois ele vira um θ aqui, θ1, depois vira zero, depois, agora começa a passar para lá, vira um θ2, depois um θ3 aqui, que é igualzinho a esse aqui. Se eu adotar isso aqui como sendo o ponto de θ0 e ele cresce no sentido anti-horário, esse θ3 aqui é exatamente igual ao θ0, só com o sinal trocado. Então vale a pena a gente escrever o movimento a partir de θ, tá? E aí a nossa pergunta que a gente vai resolver aqui é como esse θ evolui no tempo. Lembrando que θ é um cara daqui até esse fio, né, numa posição específica do meu movimento. E aí, como eu faço isso? A partir das equações de movimento. E aí, para eu descrever isso aqui, eu vou fazer uso de dois eixos. Uma direção radial, porque é uma parte do movimento circular. Faz sentido a gente usar essas descrições. Um eixo que vai ser um eixo radial, né, acompanha esse fio, e um eixo aqui que é o tangencial. Né? Eixo tangencial e o eixo radial. O eixo radial, para a gente não vai importar muito agora, porque quem vai determinar o movimento é o eixo tangencial. Então, o que eu faço? Primeiro, vou marcar todas as forças presentes no meu sistema. Né? Então, considerando que ele está num campo gravitacional, eu tenho aqui a força peso, né? Apontando sempre para o centro da Terra, e tenho para lá a tração. Essas são as forças que atuam nessa partícula aqui. Né? Olhando essa figura daqui, e aí como esse eixo aqui está paralelo a essa força, eu sei que esse cara aqui é o meu θ. Que θ é esse? Um θ qualquer do meu movimento. Tá bom? E aí eu vou adotar aqui, o positivo está para cá. Na verdade, tanto faz, né? Eu posso adotar aqui o positivo radial para dentro, né? E o tangencial positivo para lá. E aí o radial não vai fazer diferença agora, porque a gente só quer olhar o tangencial, porque é ele que vai determinar o movimento do meu objeto aqui. Né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Preciso separar as equações de movimento em equações para o eixo tangencial e para o radial. O que eu faço? Faço decomposição das minhas forças que estão no eixo tangencial, que é só a força peso. Tá? E aí, esse ângulo aqui faz 90 graus. Eu tenho aqui a componente do peso, né? Vou chamar de P
t. E aí, só lembrando meu PT por essa figura daqui, né? Como aqui é θ, esse aqui é θ. E aí você pode olhar o triângulo retângulo aqui, você vai ver que o PT é o peso vezes o seno do ângulo ali, tá bom? Esse θ depende do tempo. Tá? Então, para cada instante de tempo, eu vou ter um θ diferente. E aí, qual é a equação de movimento? Eu pego as forças na minha direção, então, força resultante na direção tangencial, esse R aqui de resultante, vou até escrever assim, né? É igual a massa vezes a aceleração tangencial, tá bom? Lembrando que a aceleração tangencial, ela é o raio vezes o raio do que? Do meu movimento circular aqui. E se vocês olharem aqui, esse pedaço de movimento circular aqui tem raio igual ao comprimento do fio. Então aqui vai ser m, a aceleração tangencial, ela é L vezes o alfa. Alfa sendo a aceleração angular. Tá? Então, em vez de aceleração tangencial, eu vou botar L vezes alfa de t. Tá bom? Só que a força resultante aqui é exatamente essa força aqui, só que ela está orientada no sentido negativo. Então, eu tenho, vamos lá, força resultante, ml alfa de t, é igual às forças que estão ali. Então, é menos peso, que é a massa da bolinha, vezes g, vezes seno de θ de t. Tá bom? A massa pode cortar aqui. E aí a gente lembra uma coisa. Vamos lembrar que a aceleração angular, ela é a derivada segunda de quanto o ângulo vale no tempo. Tá bom? Da função θ de t. Beleza? Então, a nossa equação de movimento aqui, ó, fica L vezes alfa, que é d2 dt2 de θ de t, igual a menos g seno de θ de t. Aqui a gente vai abrir, isso aqui já é um pouco da nossa equação de movimento, mas vamos melhorar essa equação para buscar algo que a gente conhece, né? E aí, para isso, a gente vai... Para isso, a gente vai adotar pequenos ângulos. Né? E aí, se você pegar ângulos pequenos, ou seja, θ muito menor que 1, e aí um exemplo são valores de θ, traduzindo para graus, são menores do que 10 graus. Por quê? O que acontece quando eu pego esses valores? Se você calcular o seno desses ângulos, seno de ângulos pequenos, ele vai dar o próprio valor do ângulo. Se você pegar seno de θ igual a 10 graus, aí você converte para radiano, 10 graus é aproximadamente, se eu não me engano, 0,17 radianos. Né? E se você pegar o seno desse ângulo, seno de 10 graus, vai dar aproximadamente 0,17. Então, o seno do meu ângulo está sendo exatamente igual ao ângulo. Tá? Então, por isso, a gente vai estar considerando essa aproximação, porque eu posso botar que o seno de θ é igual a θ. Olhando a minha equação aqui de cima, eu posso escrever, né? Pegando a minha equação, L vezes a derivada segunda no tempo de θ de t é igual a menos g seno de θ, né? Seno de θ, que eu vou trocar por θ de t. Porque eu estou considerando pequenos ângulos. Tá bom? Esse L passa para lá dividindo, e a minha equação fica, em vez de dθ, eu posso escrever d2 dt2 de θ. Isso aqui é igual a θ de t, com dois pontinhos. Cada ponto aqui significa uma derivada temporal. Tá? Então, isso aqui vira... Vou passar o L dividindo. θ, 2 pontos de t, é igual a menos g sobre L, θ de t.
Começando a ter uma cara parecida, eu passo para cá somando, e aí minha equação de movimento fica θ, 2 pontos de t, mais g sobre L, θ de t, igual a zero. Essa é minha equação do oscilador harmônico simples, onde a frequência posso definir ômega 2, ômega ao quadrado, como sendo g sobre L. Essa é a frequência de oscilação, a frequência angular, né? E aí eu tenho que o ômega ele é igual a raiz de g sobre L. Só depende do comprimento. Bom, e eu posso definir aqui o período de oscilação. Quanto tempo meu objeto vai sair de uma posição, vai fazer a oscilação, né? E aí ele volta para essa... Ele chega aqui, depois ele volta. Quanto tempo isso dura? É esse período. E ele é definido por tal é igual a 2π sobre ômega. E aí, usando o ômega desse jeito, eu tenho que é 2π raiz, só inverter aqui, L sobre G. Tá? Então, resumo da história. Esse meu movimento aqui, ele fica nesse vai e vem. E aí, meu θ de t, ele evolui dessa maneira. Mais ômega ao quadrado. Θ igual a zero. Isso é uma oscilação harmônica simples. E a gente pode adotar que a solução ela é do tipo um valor máximo, né? O valor que eu larguei inicialmente. Então, quando eu falei que eu larguei daqui, eu chamei esse θ zero, é o ângulo máximo que eu vou ter nesse sistema. Ele vai sair dali, vai para esse mesmo valor, só que nesse lado da esquerda, e vai ficar entre esses valores aqui para sempre, indo e voltando. Então, eu adoto isso aqui como sendo a solução, né? Cosseno de ômega t mais uma fase, né? E eu parti dessa solução porque a minha equação diferencial é a equação diferencial do oscilador harmônico simples. Eu sei que é só pegar uma amplitude, cosseno de ômega t, onde esse ômega aqui é igual a raiz de g sobre L. Tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Fica de olho aqui que a gente vai lançar um vídeo de resolução de um exemplo, usando tudo que a gente viu nesse vídeo. E lembrando, se você quiser fazer parte das nossas turmas exclusivas, o link está aqui na descrição. Fala com a gente para a gente tirar essas dúvidas. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!